Bom, eu começo então saudando os meus colegas professores interessados no ensino de História e a proposta da minha fala agora para vocês cujo título é A Cidade Laboratório da História. Essa é uma proposta, vamos dizer, metodológica que eu já tenho experimentado já em várias ocasiões com alunos tanto do nível médio quanto do nível superior e até da pós-graduação, que é empregar as referências do nosso patrimônio cultural nas nossas cidades e utilizá-las em sala de aula como um ponto de partida para fazer uma série de reflexões sobre os mais diversos temas interessados para a história. E essa questão da cidade como laboratório da história, evidentemente, começa por uma série de referências, as primeiras referências que nós temos de representação da cidade brasileira, como vocês estão vendo aí, uma vila do Franz Post do século XVII, de 1654, onde mostra exatamente, embora pareça um centro, um pequeno aglomerado de construções extremamente carentes e precárias, mas de um certo modo já definem um pouco o que vai ser a essência das nossas cidades brasileiras, né? E que de certo modo marca o caráter desses espaços e, por sua vez, de um consequente patrimônio que será construído, edificado. E vamos partir dessa primeira definição, né? O que são então as nossas cidades brasileiras e como elas se formam, e a partir exatamente dessas ilustrações. Quando nós notamos, por exemplo, na cartografia histórica, a cidade que foi mais desenhada no período colonial, que é Salvador, e olhamos ao longo dos séculos 17 e 18 uma série de documentos, entre eles esse de 1624, onde nós temos uma vista aérea da capital do Brasil colonial, a gente pode notar que as cidades foram se estruturando, né, ao longo dos séculos como espaços realmente altamente simbólicos, né? E para isso houve uma contribuição muito importante de elementos como a arquitetura, né, os grandes edifícios, assim como também as edificações residenciais, como também houve uma espécie de monumentalização de espaços considerados socialmente importantes, como monumentos, pelourinhos, marcos, portais, arcos, né, capelas, enfim, elementos fundamentais que hoje, do nosso ponto de vista contemporâneo, são considerados patrimônio cultural e, por isso mesmo, devem ser preservados. A primeira questão que a gente deve colocar quando a gente vai tratar com o patrimônio e, sobretudo, com a história das cidades é o que a gente entende por um centro histórico de uma cidade, né? Existem algumas definições que a gente poderia tratar exatamente sobre isso, né? A primeira definição que nós temos é que todo centro histórico no Brasil, né, é o lugar onde foi ocupado, né, por uma determinada população antes da industrialização, né, antes de uma série de intervenções de modernização que ocorreram sobretudo a partir do século XIX. O que isso quer dizer? Que o centro histórico das nossas cidades, se nós quisermos identificar, é aquele lugar onde guarda ainda uma configuração espacial, um conjunto de elementos construtivos, algumas situações e algumas configurações espaciais que remetem a um período anterior à modernização, à industrialização. Um outro elemento importante para definir o que é centro histórico é procurarmos o marco zero da cidade, né? O lugar onde a cidade foi fundada. Porque era necessário, vocês sabem, no período colonial, uma disposição, evidentemente, de um lugar regido pelas leis da coroa portuguesa e também por uma série de concessões que eram dadas à Igreja Católica para a formação de uma vila e, consequente, posteriormente, de uma cidade. Nós tivemos poucas cidades, de fato, no período colonial. Elas ocorrem com maior denominação oficial apenas no século XIX. Mas, se a gente procura entender aqueles traçados, os principais e os mais antigos edifícios, jardins, né, algumas situações espaciais vão deixar claro que ali é de fato o centro histórico, muito distinto das modernas periferias e das áreas mais modernas da cidade. E a outra definição que a gente usa para centro histórico é exatamente aquilo que a gente chama de coração da cidade, né?
É o lugar para onde nós temos toda uma convergência de instituições, de interesses, de serviços e que até hoje movem e constroem, de um certo modo, a partir dali, uma identidade local daquele lugar, daquela ocupação, daquela urbanidade. Então, portanto, usar a própria cidade, onde se ensina, onde se trabalha, como laboratório, é uma sugestão que eu faço aqui para os meus colegas. E, evidentemente, duas ferramentas são importantes nesse sentido. A primeira delas, a fotografia histórica. Né? A fotografia histórica é, de um certo modo, uma ferramenta fundamental para que você tenha uma recuperação de imagens e de outros elementos representados naquela fotografia que, de fato, hoje, em muitos casos, não existem mais. Né? Como, por exemplo, vendo agora o antigo mercado da cidade de Campinas das Andorinhas, que foi demolido e hoje é uma praça. Né? Essas fotografias são muito instigantes porque elas revelam, evidentemente, práticas sociais, história, por exemplo, da vestimenta, do transporte, como nós podemos ver aí como as mercadorias eram transportadas, a história da própria arquitetura e dos hábitos sociais que começam a ser ordenados, por exemplo, na cidade de Campinas a partir do início do século XX. Né? Toda uma regulamentação que ocorre para o fornecimento de alimentos para a população na área urbana. E as fotos também são importantes, principalmente fotos já aí a partir da segunda metade do século XX, onde passa a ser muito comum, e a gente vai notar uma enorme transformação em todas as cidades, principalmente as cidades que tiveram o período de intenso de modernização nos últimos 80 anos, essa constante adensamento e substituição daquilo que era a arquitetura inicial, uma ocupação inicial geralmente precária. Até bairros modernos, como por exemplo esse da fotografia que vocês estão vendo, que é um bairro moderno, nascido após a Segunda Guerra Mundial, o bairro do Castelo, né, do Alto do Castelo, lá em Campinas, onde nós temos aí um traçado simplesmente das ruas apresentado, ainda muito incipiente. Quando a gente passa 25 anos depois dessa fotografia, já há uma ocupação muito forte desse mesmo bairro e a gente nota no centro, ao fundo da fotografia, um adensamento vertical da cidade de Campinas e, por fim, uma foto recente da situação dessa mesma praça circular, né, que nós temos aqui na cidade e que pode revelar exatamente essas enormes mudanças que foram ocorrendo e talvez daqui a 50 anos essa foto recente já vai se tornar também um documento histórico. Um dos elementos mais importantes para trabalhar com o patrimônio como uma espécie de imagem emblemática de questões culturais, sociais e históricas são os monumentos aos homens ilustres. Né? A gente sabe exatamente que as cidades possuem bustos, esculturas, às vezes placas, relevos, que apresentam esses homens que fizeram parte da construção de uma narrativa, vamos dizer assim, oficial da história. Com isso, eu não quero dizer que simplesmente vamos dar atenção para esse tipo de abordagem, esquecendo exatamente tudo aquilo que esse tipo de monumento não abordou, né? Outras classes sociais, outros fatores que não foram dignificamente colocados no monumento. Mas esses monumentos têm o seu valor exatamente para que eles são como se fosse uma porta de entrada para a história, para que a gente comece a pensar não só na figura emblemática que é apresentada, né? No caso eu vou dar o exemplo para vocês de um monumento muito importante, que é o monumento túmulo ao maestro Carlos Gomes aqui na cidade de Campinas, e, portanto, uma figura de grande relevância e importância nacionalmente, mas também o fato desse monumento sugerir uma série de outras interpretações para que a gente alargue exatamente o campo dos interesses históricos e facilite, inclusive muito, estimule muito as visitas de campo para conhecer exatamente esse tipo de percurso que a cidade oferece. De um certo modo, as nossas cidades, principalmente na República Velha, foi uma prática muito comum institucional homenagear exatamente as grandes figuras históricas, né, construindo essa narrativa, evidentemente, do período colonial, e especificamente algumas figuras históricas, e, sobretudo, aqueles que estimularam muito a cultura republicana a partir exatamente do final do século XIX.
E o Carlos Gomes, de um certo modo, é uma exceção, né? Porque ele é uma figura, uma personagem, um musicista extremamente interessado na sua carreira, que está em Campinas, que procura ter um apoio da corte imperial para fazer os seus estudos fora do Brasil e consegue. Portanto, é um homem que tem vinculações muito fortes com a monarquia, tanto que o final da monarquia, de um certo modo, é um grande problema para o retorno dele à cidade de Campinas, que era uma cidade muito fortemente republicana, mas é um monumento que traz uma série de outros elementos importantes para nós explorarmos. Por exemplo, as técnicas artísticas. Se é um monumento que é feito geralmente em pedra, em granito e bronze, isso significa que nós temos no Brasil, no final do século XIX, no começo do século XX, uma série de artistas com grandes aptidões para trabalhar exatamente esses grandes monumentos. E artistas das mais variadas gamas, de artistas realmente com carreira e formação internacional, até artistas locais, muitas vezes ligados à imigração, né? Artistas que vieram ou nasceram a partir de famílias imigradas ao país e que vão trabalhar exatamente na construção dessa cidade republicana, tal como a gente pode notar aí, né? As fotos antigas de formação de construção desse monumento nos revelam, e a gente tem sorte de ter algumas fotos do próprio Rodolfo Bernadelli, que foi o autor desse monumento, que fez uma série de estudos encomendados pela Centro de Ciências, Letras e Artes de Campinas, e que após a definição de como seria esse monumento, houve um convite que foi aceito prontamente pelo aquele que era um dos homens mais ilustres do Brasil, de vanguarda, que era o Santos Dumont, que vem até Campinas para fazer a inauguração da pedra principal inicial, né, a pedra básica de construção do monumento. Isso tudo feito após a morte do Carlos Gomes, evidentemente no final do século XIX. E as fotografias nos mostram, por exemplo, essa do Rodolfo Bernadelli, a figura, a posição do artista que ele assume na sociedade capitalista, burguesa, do final do XIX, começo do século XX. Portanto, nós temos uma arte não mais vinculada quase que exclusivamente à produção de imagens para a Igreja Católica. Nós temos agora já um mercado de arte, de artistas que se estabelecem como profissionais liberais. Nós temos também a fotografia das grandes festas que eram realizadas para esses momentos de inauguração, como, por exemplo, da pedra fundamental do túmulo, com a presença do Santos Dumont em Campinas, e mostra exatamente esse festejamento todo que a cidade coloca. E estudar o monumento também significa, de um certo modo, estudar o seu contexto, né? Então, no caso do monumento Carlos Gomes, ele é um bom exemplo porque ele está próximo, está praticamente na praça onde nasceu exatamente nasceram as primeiras instituições que constituíram a vila de São Carlos, que posteriormente vai se chamar Campinas, do Mato Grosso, onde o túmulo do Carlos Gomes, de um certo modo, celebra também o marco zero da cidade. E esse monumento vai ser, de um certo modo, que está hoje preservado, vai testemunhar toda uma transformação do nosso centro da cidade de Campinas. A sua verticalização, a mudança dos seus leitos rodoviários, a presença que vai se intensificando dos carros, passando de charretes para carros, e, portanto, a mudança dos hábitos de transporte da população. A própria verticalização da cidade, como eu já disse, né? Um dos primeiros edifícios verticais da cidade de vários andares é construído exatamente atrás do monumento Carlos Gomes, que é o edifício Regina. E assim nós vamos verificando também no monumento, se aproximando dele, por exemplo, essa questão da figura da cultura nacional que foi tão importante, Carlos Gomes, para o contexto brasileiro. Bom, e um dos elementos importantes que nós temos na própria escultura também, a gente pode ver que são as duas figuras, a do Carlos Gomes na parte superior, do maestro no momento do início da regência, embaixo nós temos uma alegoria, né? O que é uma alegoria? É uma figura feminina representando uma outra instância não figurativa, que é, no caso, a alegoria da cidade de Campinas, a princesa do Oeste. Campinas tem 3 princesas do Oeste, essa é uma das mais bonitas, talvez.
E essa Princesa do Oeste que está aos pés do Carlos Gomes, é muito interessante se nós formos olhar também essa figura a partir das fotografias que são possíveis de serem estudadas. A Princesa do Oeste, ela segura evidentemente dois elementos fundamentais, segura um ramo de café e um bastão relacionado à questão áurea da cidade, da sua origem, né, do século XVIII. E também possui no seu maravilhoso vestido, um típico vestido do século XIX, que daríamos para falar muito a respeito desse elemento, ela tem como um elemento principal no seu busto o brasão na cidade de Campinas com a... agora esqueci o nome. Como chama mesmo aquele pássaro que morre e renasce? Com a fênix. Voltando então. Com a figura da fênix renascida, que se tornou um elemento emblemático de Campinas, em todos os brasões que depois vão ser colocados da cidade. A cidade vai ter mais de 5 ou 6 brasões redesenhados ao longo do século XX. A própria cidade renascida exatamente da febre amarela, né, que teve um momento realmente muito difícil na década de 80 do século XIX, com uma mortandade extremamente elevada da cidade, inviabilizando inclusive uma ideia, uma aspiração que os campineiros republicanos tinham de trazer a capital da província para a cidade de Campinas, e essa ideia, de um certo modo, não consegue ganhar força devido a essa tragédia epidêmica que acontece na cidade. E a Princesa do Oeste traz exatamente como brasão principal no seu peito essa figura da fênix renascida, que permite, portanto, falar um pouco sobre esse drama, né, que ocorre em Campinas, muito contraditório com a própria situação econômica que a cidade estava alcançando naquele momento, com a cultura do café, né? Exatamente. Então, portanto, ela segurando o café, que foi talvez a questão mais contraditória, de um certo modo, neste momento, né? E essa fênix completamente colocada. Mas falar de monumentos públicos também, nós devemos alertar os nossos alunos sobre o vandalismo, né? Eu acho que isso é um outro tema muito interessante. O monumento Carlos Gomes, embora seja um monumento muito importante, numa praça extremamente relevante, sofreu com vandalismo há vários anos atrás, né? Como vocês podem ver nessa uma das fotos que está sendo apresentada aí, da Princesa do Oeste, que foi removida do seu lugar e a escultura caiu, né, e ficou caída ao chão por alguns dias, que foi, na verdade, um vandalismo provocado por alguns jovens ali na década de 80. E falar um pouco sobre essa necessidade. Devemos preservar os nossos edifícios, os nossos patrimônios, os nossos monumentos. Eles têm algum significado? Possuem uma grande relevância? Claro, né, significados vários, relevâncias várias, às vezes até contraditórias. Mas são elementos importantes porque são, sobretudo, suportes para a memória coletiva, né? E essa memória coletiva é o que nós devemos cada vez mais estimular, exatamente passeando pelas cidades e utilizando os seus detalhes, os seus elementos, os seus monumentos, os seus espaços, as suas articulações, como exatamente um laboratório para que a gente explore exatamente as várias dimensões que a história permite de cada região, de cada cidade, de cada lugar. Obrigado.